Sentir dor de cabeça todos os dias não é normal. Nesse vídeo, eu vou explicar o que pode estar por trás desse sintoma e quando é hora de procurar ajuda médica para evitar problemas mais graves. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Alan Chester, médico neurologista, especialista em cefaleia há 20 anos e estou aqui para te explicar tudo sobre esse tema. Vamos lá? Qual é a diferença entre dor ocasional ou episódica e dor crônica? Então, a dor crônica é aquela em que acontece em mais de 15 dias por mês por um período mínimo de 3 meses. Isso no intervalo de 1 ano. Uma dúvida muito frequente é se esses 3 meses precisam ser consecutivos. E a resposta é não. Então nós temos que analisar que se no intervalo de 1 ano aquele paciente teve dor de cabeça com a característica daquele diagnóstico, seja enxaqueca, seja cefaleia de tensão, esses 3 meses eles não precisam ser consecutivos. Então se ele tem pelo menos 3 meses no intervalo de 12 meses, ele pode sim ser caracterizado como um portador de cefaleia crônica e ser submetido aos tratamentos adequados para essa condição. Tudo que não for crônico, ele é episódico. E aí existe o episódico, por exemplo, para a cefaleia de tensão frequente, onde nós temos dor em mais de 10 dias ao mês, mais ou menos que 15, e infrequente, então a dor ocasional, a dor episódica e infrequente, onde acontece em menos de 10 dias por mês. É muito difícil estabelecer quais são as causas de uma dor se tornar diária, mas existem algumas condições que são associadas a esse processo de cronificação. Por exemplo, as mulheres cronificam mais do que os homens, então possivelmente nós temos fatores hormonais associados. Os transtornos emocionais, então a presença de ansiedade, depressão, transtornos de personalidade podem estar associados a um risco maior de cronificação, a obesidade, a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então todas essas são condições que, quando presentes no paciente com dor de cabeça, a gente pode ter um estímulo maior para o aparecimento de dores mais frequentes. Uma condição que não seria exatamente uma indução, mas uma comorbidade, é o uso excessivo de medicação analgésica. Então, assim, não dá para a gente culpar esse paciente, mas é muito comum o paciente que tem dor de cabeça diariamente fazer uso diário de analgésico, porque é a ferramenta que ele tem para poder minimizar aquele sofrimento. Mas, infelizmente, o uso excessivo de analgésico, ele é um fator indutor maior da cronificação. Então, quanto mais analgésico, mais dor, quanto mais dor, mais analgésico, e aí nós temos um ciclo negativo de alimentação muito ruim para que esse paciente continue sempre piorando. Ter dor é ter impacto na qualidade de vida. Então, se eu tenho 1 dia de dor por mês, eu tenho 1 grau de impacto. Imagine aquele paciente que tem dor em mais da metade dos dias do mês. Existem alguns estudos mostrando que, quando analisamos fenômenos prodrômicos, que são aqueles sintomas que acontecem antes da dor, e pós-drômicos, que são aqueles que acontecem depois da dor, é possível que o paciente que tem uma crise de enxaqueca por semana, ele tem ali entre 3 e 4 dias de impacto na qualidade de vida. Imagina o paciente que tem crises diárias. Então ele tem praticamente o mês inteiro impactado, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista profissional. Então, quanto mais dor, maior o impacto. E isso pode ser medido por escalas específicas, que são muito utilizadas na pesquisa, mas também podem ser utilizadas na prática e no acompanhamento diário desses pacientes. Existem alguns sinais que indicam uma necessidade de avaliação médica imediata, que são chamados sinais de alerta. Por exemplo, uma dor de cabeça que vem acompanhada de febre em um paciente que tem um histórico de imunossupressão, um antecedente de um diagnóstico de uma neoplasia, uma dor de cabeça associada à alteração do exame neurológico, uma dor de cabeça que tem uma piora progressiva, então aquele paciente que só faz piorar, uma dor de cabeça no período da gestação ou do puerpério, uma dor de cabeça que aparece exclusivamente na hora da atividade física ou durante o esforço sexual. Então todas essas condições, elas podem estar associadas a diagnósticos médicos mais delicados. Então, quando nós falamos de bandeiras vermelhas ou sinais de alerta, nós estamos dizendo que aquela dor de cabeça que veio acompanhada daquele sintoma, ela obrigatoriamente precisa de uma avaliação médica imediata, porque nós estamos diante de uma possível doença médica mais grave e que necessariamente vai precisar de uma intervenção mais aguda. Quando falamos de cefaleia crônica, nós temos hoje uma obrigatoriedade da instituição de um tratamento preventivo. Então, ter dor de cabeça todos os dias não é normal e ter dor de cabeça todos os dias não traz uma boa qualidade de vida. Eu sempre digo para meus pacientes
que enxaqueca não mata, mas enxaqueca tortura. E enxaqueca diária é uma tortura diária. Então, nesses pacientes vai ser obrigatório o tratamento preventivo. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos poucas opções de tratamento nos pacientes com cefaleia crônica, mas hoje esse cenário mudou. Então, além dos medicamentos orais tradicionais, nós temos a possibilidade do uso de medicamentos mais modernos, como a toxina botulínica, os bloqueios de nervos periféricos e o uso recente dos anticorpos monoclonais. Claro que por mais tratamentos medicamentosos eficazes que tenhamos, nós não podemos esquecer do estilo de vida. Então, da alimentação saudável, do gerenciamento de estresse, da prática regular de atividade física, do sono mais adequado. Então, nós precisamos criar um contexto e um ambiente favorável para que aquele tratamento medicamentoso tenha a sua maior eficácia, para que a gente possa ter o melhor resultado. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Toda semana nós teremos vídeos novos por aqui e eu te espero para poder te ajudar.